Como descobrir se a dor lombar do meu paciente tem relação com o joelho? O que você precisa fazer, investigar? Quais são as pistas que o paciente vai te dar para você levantar a hipótese de que a dor na lombar dele tem relação com algum problema no joelho? E por que fazer isso? Olá, físio! Bora para mais um episódio aqui do nosso programa Diploma em Ação. Bom, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como descobrir se a dor lombar do meu paciente tem relação com o joelho. O que você precisa fazer, investigar? Quais são as pistas que o paciente vai te dar para você levantar a hipótese de que a dor na lombar dele tem relação com algum problema no joelho? E por que fazer isso? Você vai aprender isso tudo no vídeo de hoje, nesse vídeo aqui do nosso programa Diploma em Ação. E se você não conhece o nosso programa Diploma em Ação, o objetivo desse programa é ajudar fisioterapeutas que se sentem inseguras, travadas, a destravar esse medo, essa insegurança, a se tornarem físios seguras, confiantes da avaliação ao tratamento e se tornarem referências nas suas regiões, nas suas cidades. Então eu vou te ensinar aqui um passo a passo que você deve seguir para poder investigar essa causa da dor no seu paciente. Porque já anota aí, eu sempre falo isso, a dor, qualquer dor, seja uma dor na lombar, uma dor no ombro, qualquer dor do paciente, ela vai ter várias causas. Então não existe um fator só, uma causa só que vai gerar dor na lombar. Isso que você vai aprender aqui, a descobrir essas alterações, porque o seu tratamento, a sua conduta com esse paciente vai ser em cima dessas alterações, que eu chamo de causas primárias da dor. Então toda dor, ela vai ter várias causas primárias. E esse é o passo para você se tornar uma físio segura e referência. Por quê? Porque você vai descobrir todos esses pontos, todas essas alterações e vai tratar uma a uma. Talvez você conheça alguém aí que está passando por algum tratamento ou já passou por algum tratamento na lombar e fale com você assim: olha, eu já fiz um tratamento, já fiz tudo, mas meu caso não tem jeito. Eu já desisti porque assim, eu já tratei, eu já fiz várias técnicas, tratamentos diferentes, já tomei vários remédios e minha dor não passa. Ou aliviou um pouco, mas eu ainda tenho a dor, eu ainda tenho o problema. Já conhece alguém assim? E por que isso acontece? Porque não está tratando as causas primárias dessa dor. Então é por isso que a dor do paciente fica oscilando. Tem dia que tá 10, tem dia que tá 2, tem dia que não tá sentindo nada, mas tem dia que ele não aguenta colocar o pé no chão. Por quê? Porque não trataram as causas primárias dessa dor. As causas primárias funcionam como as cáries nos dentes. Não adianta nada a gente escovar o dente se ele estiver cheio de cárie. Por quê? O dente vai continuar doendo. A escovação não vai tirar as cáries. Então, as causas primárias é como se fossem as cáries nos dentes. Nós precisamos tirar essas cáries para poder parar de sentir dor. Nós precisamos descobrir essas causas, tratar para o paciente parar de sentir dor. Fez sentido aí? Então, sim, um paciente, olha só, olha esse raciocínio aqui. Um paciente com, por exemplo, uma lesão de LCA, né? O ligamento cruzado anterior, a função do LCA é não deixar a tíbia fazer o quê? Deslizar anteriormente. Então, o paciente com uma lesão de LCA, ele vai estar com essa articulação do joelho toda comprometida. Principalmente essa função do deslizamento da tíbia anteriormente. Com isso, o que vai acontecer? Essa tíbia vai estar mais frouxa, vai estar fazendo todo esse deslizamento anterior, para ele manter uma marcha, manter as suas atividades funcionais,
ele não vai ter tanta segurança nesse membro, nesse joelho, porque ele sabe que tem uma lesão, porque ele sente às vezes algum estalo, sente alguma instabilidade, o joelho meio frouxo. Então ele vai sim proteger mais esse membro. Com essa proteção, ele precisa dissipar essa energia e essa força para algum lugar, para fazer ele andar, para fazer ele se movimentar. Então ele vai jogar toda essa força para onde? Para o quadril, para a pelve e para a lombar, para ele conseguir fazer essas atividades do dia a dia. Com o passar do tempo, a lombar que vai gritar. Por quê? Porque ela vai estar sempre sendo sobrecarregada para ele conseguir fazer as atividades. Então adianta eu ficar aqui só nessa lombar tratando, por exemplo, passando técnicas aqui passivas, um TENS, uma ventosa, adianta, ou só um alongamento. Se eu não souber descobrir que meu paciente tem uma lesão do LCA e não tratar essa lesão, não vai adiantar. Então eu preciso descobrir primeiro, para depois eu tratar também junto essa lesão aqui do LCA, e aí sim eu vou conseguir o quê? Tirar essa carga de cima dessas estruturas adjacentes, e assim meu paciente vai conseguir relaxar toda essa musculatura, todas essas vértebras, vai parar de jogar peso nessas vértebras, e aí sim a gente vai voltar a reorganizar toda a estrutura do meu paciente, aí ele vai parar de sentir dor nessa lombar. Então, essa dor indo e vindo tem causa, tem causas. Se você não souber descobrir essas causas, você vai estar tratando e a dor do paciente não vai melhorar, não vai aliviar. Consequências disso, você vai achar que não sabe tratar, você vai achar às vezes que o paciente pode estar mentindo ali, você pode achar que a físio não é para você e pode chegar num ponto que eu cheguei na minha profissão, que era achar que a fisioterapia não era para mim, que eu queria desistir. Então eu cheguei a querer jogar meu diploma assim pelo ralo. E é uma dó muito grande, fisioterapeutas, né? Nós que estudamos 4, 5 anos, a gente simplesmente não atender ou querer desistir da profissão. Então a gente não estudou isso tudo para isso, né? A gente não passou aqueles perrengues lá na faculdade para poder não atender, para poder desistir da profissão. Então a gente tem que fazer valer aquele pedacinho de papel. E para isso, o caminho para isso é você saber descobrir as causas do seu paciente. É você saber fazer uma boa investigação, fazer uma boa avaliação, que é o que eu uso aqui na minha prática clínica. Eu tenho todo um roteiro que é o método RAM. Ele me permite ter segurança para poder avaliar e tratar todos os pacientes. Se você não sabe, não conhece sobre esse método, eu tenho uma aula aqui no YouTube ensinando exatamente o passo a passo do método RAM. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição desse vídeo. Então, depois desse vídeo aqui, corre lá, clica, assiste essa aula. Você vai aprender o que é esse método RAM, o passo a passo que eu uso, para você também poder usar e destravar de vez a sua insegurança. E aí eu sempre falo, antes de qualquer coisa, chegou um paciente com dor para você, antes de você colocar a mão nele, antes de você querer saber o que está acontecendo, antes disso tudo, o primeiro passo é fazer uma boa avaliação. Então, antes de qualquer coisa, a avaliação ela deve ser bem feita e não é uma avaliação da faculdade. É uma avaliação com início, meio e fim, com raciocínio, com diagnóstico, com prognóstico. Isso é uma avaliação fisioterapêutica bem feita. Então, bora lá para o passo a passo para você descobrir se o seu paciente com dor na lombar tem alguma relação com alguma disfunção no joelho. Então, já pega aí um papel, uma caneta, prepara aí que eu vou te passar todo esse tintim por tintim, todo esse passo a passo que você deve seguir aí no seu paciente. Primeiro contato com o paciente é na nossa anamnese. Então, durante essa anamnese, essa conversa, o paciente já deixa alguns relatos. Então, quando você usa a investigação detalhada do roteiro da dor, passa pelos 3 blocos de perguntas, algo que o paciente pode deixar ali, né, no ar, que você já vai fisgar e que isso tem relação com a dor no joelho ali, que essa dor no joelho tem relação com a alteração, com a dor na lombar dele, é o seguinte. Primeiro, se o paciente falar para você que já fez
algum procedimento cirúrgico, que já teve alguma lesão nesse joelho no passado, ele pode falar assim: não, eu já tive uma lesão no meu joelho, já lesionei jogando bola, mas hoje eu não sinto nada não. Então, assim, hoje eu não sinto nada no meu joelho não. Mesmo que ele te falar isso, já coloca um asterisco grandão ali, que essa lesão do passado pode ter relação com a dor na lombar agora presente. Então, isso é algo que você já vai ali, ó, na anamnese você já vai levantando, você já vai ficar de anteninha, né, em pé e já investigar porque se tem alguma relação. Então, essa conversa ela não deve ser uma conversa qualquer, ela deve ser uma conversa estratégica, ela deve ser uma conversa com objetivos. E o paciente vai te dando essas informações. Então, primeira coisa, se ele te falar isso, que ele já sofreu alguma lesão no passado, se ele relatar para você que sente alguma dor no joelho também. Então, algumas vezes quando eu vou andar eu sinto meu joelho doer, sinto meu joelho rangir, sinto meu joelho estalar, sinto meu joelho muito bambo. Eu ando, eu sinto ele todo bambo por dentro. Então, se ele tem algum relato no joelho, isso já é uma dos pontos, das pistas de que ele pode ter algum problema nesse joelho e que esse joelho pode estar relacionado com a dor na lombar dele. Outra coisa é se ele já tem algum diagnóstico ali fechado, o diagnóstico médico do joelho, né? O diagnóstico médico de alguma disfunção, alteração nesse joelho. Como, por exemplo, eu já tenho uma condromalácia patelar, eu tenho um diagnóstico de tendinite patelar. Então, se ele já tem algum diagnóstico fechado de alguma alteração nesse joelho, também é algo que a gente, se ele já tem, a gente levanta a hipótese, levanta a nossa anteninha aí. Essas são algumas das pistas que o paciente pode te informar, pode te dar durante ali a anamnese inteligente, durante a aplicação dos 3 blocos de perguntas aqui, nesse primeiro contato com o paciente. Beleza? Quando a gente passa lá para o exame físico, qual é o passo a passo que você deve seguir para poder investigar se esse paciente apresenta alguma alteração no joelho e que essa alteração, sim, ela tem relação com a dor na lombar do seu paciente. Então, nessa investigação agora, né, que é o exame físico, você vai avaliar nesse paciente toda a estrutura muscular, tá? Que constitui aqui a flexão e a extensão de joelho, que são os movimentos que o nosso joelho faz. Então, vamos avaliar força muscular desse joelho, por exemplo, com teste de força muscular, né? Ou aquele teste aquela avaliação de força, eu ensino aqui a fazer a avaliação de força pelo esfigmomanômetro, que é o nosso aparelhinho de pressão. Então, avalie a força muscular do seu paciente, dos flexores, dos extensores do joelho. Outra coisa que você vai avaliar também, a estrutura articular desse joelho, se tem alguma alteração articular, como por exemplo, uma condromalácia patelar, uma síndrome da patelofemoral. Como fazer isso? Um teste que vai buscar avaliar isso é o nosso teste de compressão da patela. Então, esse teste, ele vai te dizer se o paciente tem condromalácia patelar ou se ele tem uma síndrome da dor patelofemoral. Aqui a gente vai estar analisando essa questão óssea, né, da patela dentro do sulco troclear do fêmur. Mas a gente também vai avaliar o quê? A mobilidade desse joelho. Como estão as estruturas ósseas desse joelho, se está rangindo, se não está, e aí a gente vem linkando com toda a questão da anamnese lá, com todas as respostas que ele te deu durante essa anamnese. Então, tem que analisar, não só no joelho, a gente está focando no joelho porque hoje o tema é como descobrir o joelho, se algum problema, alteração no joelho tem relação com a dor lombar do meu paciente. Outra coisa que você vai analisar nesse joelho é a integridade dos ligamentos. Então, vamos avaliar nesse paciente como anda o LCA, o LCP, o LCM, o LCL. Então, o LCA, ligamento cruzado anterior, o LCP, ligamento cruzado posterior, o LCM, ligamento colateral medial, o LCL, ligamento colateral lateral. Como? Também testes ortopédicos,
gaveta anterior, gaveta posterior, estresse em valgo, estresse em varo. Aqui a gente vai estar analisando como está a integridade dos ligamentos. Então, se tiver um pouquinho frouxo, isso aqui já é algo para você levantar hipóteses de que essa frouxidão nesse ligamento tem causa na dor. Tem um fator ali, né? Ela é o vilão também. Tem um pinguinho de vilão ali, né? Para estar gerando essa dor na lombar do seu paciente. Outra coisa é você avaliar também os meniscos. Será que esse paciente apresenta alguma alteração meniscal, né? E por quê? Por que você vai olhar isso? Porque pacientes com relatos de meu joelho estala muito, pode ser fisiológico, mas também pode ser uma lesão de menisco. E aí é importante você saber descobrir, porque assim como pode não ser nada, pode ser uma lesão grave ali no menisco dele. E ele sente só esse estalo, aí você precisa investigar. Um dos testes que investiga isso é o teste de Apley, tração e compressão de Apley. Esse teste ele vai te dizer se essa lesão ali, se ele tem uma lesão no menisco, se é no menisco direito ou esquerdo, e também se não é menisco e é ligamento. Então, você também consegue ter essa relação, ou se é nos dois, tá? Então, com essa análise ali, durante a sua avaliação, você vai ter esse caminho, vai ter esse direcionamento para saber se esse paciente também apresenta alguma lesão meniscal. E aqui que entra, né, então, todo o seu raciocínio. Se você investigou, juntou, linkou a anamnese, as respostas da anamnese com os resultados dos exames, dos testes, né, testes ortopédicos funcionais e os testes ortopédicos específicos, se você linkou tudo isso e viu que, por exemplo, esse paciente apresenta uma alteração de LCA, uma alteração do menisco medial, adianta você ficar só aqui nessa lombar? A gente volta lá no início. Não adianta. Você precisa tratar também essa lesão aqui do LCA, do menisco, senão seu paciente vai continuar sentindo dor. Então, esse é o caminho que eu faço aqui, quando eu estou avaliando um paciente, que é investigar todas essas etapas aqui no joelho dele: muscular, articular, ligamentar e meniscal. Eu avalio todas essas estruturas no meu paciente. E não só no joelho, né? Então, se eu quero saber se o joelho tem relação, eu avalio todas essas estruturas aqui no joelho dele. Se eu quero ver se o quadril, eu avalio o quadril. Tornozelo, eu avalio o tornozelo. Mas eu venho avaliando todas essas estruturas: articular, ligamentar, muscular, tá? A congruência articular, né? Se tem pouca congruência ou muita, ou baixa congruência, né? Ou alta congruência, quer dizer. Eu analiso isso tudo no meu paciente quando eu estou avaliando ele. Porque, mais uma vez, a dor, ela não tem uma causa, ela vai ter várias causas. E aqui que mora a sua segurança. É saber exatamente buscar, descobrir essas causas para você tratar uma por uma, porque o seu resultado vai estar aí. Que aí quando você vai linkar todos esses pontinhos que está gerando a dor no dente do paciente, todos esses pontinhos que estão gerando a dor do seu paciente, quando você linka uma por uma, você vem tratando uma por uma, e aí não tem como, é como se você eliminasse mesmo, você está eliminando aquela cárie, a dor vai passar, certo? Você vai estar eliminando esse problema, então a dor aqui vai passar. Bom, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês aí, tenha contribuído com a sua prática clínica, que você esteja 1% mais segura, mais confiante ao atender um paciente, porque essa é a minha missão, esse é o meu propósito. E se o conteúdo te ajudou, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguma fisioterapeuta que você conhece, que você sabe que esse conteúdo vai agregar valor na vida dela. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo episódio do nosso programa Diploma em Ação.